Sidney Powell estava em seu melhor momento de vida. Ela tinha acabado de sair do colegial e já tinha conseguido uma bolsa de estudos em uma ótima universidade. E ela era o orgulho dos seus pais e estava trilhando um caminho de sucesso. Porém, a pressão para se manter sendo vista como a filha perfeita acabou se tornando insuportável para ela. E o sonho se tornou um pesadelo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Sidney e Brenda Powell. E como sempre eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Antes de você continuar ouvindo o caso, já faz isso para você não se esquecer. São duas coisas bem simples e me ajuda muito aqui com o crescimento do canal. Nós postamos de 2 a 3 vídeos por semana com bastante conteúdo interessante para quem gosta de crimes e também de mistérios. Então não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui no meu canal. Me siga também na minha rede social de fotos, o arroba estará aqui na tela. Lá eu posto vídeos quase que diários com casos exclusivos e também tem um grupinho onde a gente pode conversar. Bom pessoal, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Brenda Powell nasceu em 19 de março de 1969 na cidade de Salem, em Ohio, nos Estados Unidos. Porém, ela morou desde a sua adolescência na cidade de Akron, que também fica em Ohio. E lá ela se formou e trabalhou como especialista em crianças na unidade de hematologia e oncologia do hospital infantil local. Ela ficou trabalhando nesse local por 28 anos e ela era muito bem vista, ela era uma excelente profissional. Ela trabalhava com crianças e adolescentes com câncer principalmente. E ela se aproximava muito das famílias das crianças que ela cuidava e todos gostavam muito da atenção que ela dava. Ela era uma pessoa muito amorosa, muito dedicada e também muito atenciosa com seus pacientes. A Brenda era casada com o Steve e eles tinham 2 filhos, a Sidney e o Andrew. E ela sempre foi uma mãe e uma esposa muito dedicada ao bem-estar da sua família. Eles eram tudo para ela, então ela dedicava a sua vida a eles incondicionalmente. E ela não era apenas assim com a sua família, mas também com as famílias e com as crianças que ela conhecia no seu trabalho. Ela dizia que o que havia de melhor em sua especialidade era poder se dedicar com aqueles que necessitavam dos seus cuidados. Então era realmente uma vocação da Brenda, cuidar das pessoas. Ela fundou o programa de oncologia para adolescentes do hospital e apesar dela trabalhar muito, ela sempre reservava um tempo para o seu marido e também para os seus filhos, então era uma família muito unida. A sua filha, Sidney Powell, que era a mais velha, era uma adolescente na época dos fatos e ela era uma ótima aluna no colégio. Ela jogava futebol, lacrosse e ela tirava ótimas notas. Então, tanto a Brenda quanto o Steve tinham muito orgulho da Sidney. E quando chegou o momento da Sidney escolher para qual faculdade ela iria, junto com os pais dela, eles se reuniram e eles escolheram juntos a University of Mount Union. Isso porque não era um campus tão grande e nem muito longe da casa dos seus pais. Era na cidade ao lado, mas ficava bem pertinho. A Sidney queria estar perto da sua família, então aquele campus ele ficava a apenas 1 hora de distância da casa dos seus pais e era o ideal para ela. Ela conseguiu nessa faculdade uma bolsa de estudos presidencial exclusiva para 160 alunos e começou a faculdade no outono de 2018. E ela passou a morar sozinha ali nos dormitórios da faculdade e sempre ela voltava para a casa dos seus pais para passar as férias com a família. E apesar dela estar morando fora de casa, em outra cidade, vivendo ali a vida universitária, ela não se afastou dos seus pais. Ela mantinha um contato diário, principalmente com a sua mãe. E é dito que elas pareciam melhores amigas e elas contavam tudo ali uma para outra. Elas confiavam muito uma na outra. Então era um relacionamento aparentemente muito saudável que a família tinha e que a Sidney tinha com seus pais. Na verdade, era o tipo de relacionamento que muitos gostariam de ter com os próprios pais. E como a Sidney era uma moça nova, ela estava morando sozinha, ela e a sua família usavam o aplicativo Life 360, que permitia que a Brenda rastreasse o paradeiro da sua filha, apenas como uma forma de segurança, porque como eu falei, a Brenda confiava muito na Sidney, não tinha qualquer motivo para ela querer rastrear a filha, talvez por uma questão de desconfiança, e sim apenas por uma questão de segurança. Como eu falei, a Sidney não dava qualquer problema para os seus pais. Na verdade, ela sempre foi um exemplo de aluna no seu colégio. Ela se saía bem em todas as matérias e também nos esportes. E depois ela conseguiu essa bolsa de estudo em uma ótima universidade. Então, assim, os pais dela tinham muito orgulho dela. E eles não se preocupavam nem um pouco quanto às suas notas. Ela não dava trabalho nenhum quanto a isso.
Tanto que depois que ela foi para a universidade, tinha um aplicativo onde os pais dela poderiam avaliar o progresso dela na faculdade. Mas eles raramente usavam esse aplicativo. Eles confiavam muito nela, sabia que ela era uma ótima aluna, que ela sempre tirava notas altas, então não tinha qualquer motivo para isso. E claro que eles não queriam invadir a privacidade dela. Ela estava se transformando em uma mulher, ela estava morando sozinha, vivendo sua experiência universitária, e os pais dela não tinham qualquer motivo para isso. Ela então começou aquela faculdade em 2018 e no verão de 2019, nas férias, ela voltou para a casa da família. Estranhamente, naquelas férias, ela não fez questão de falar nada sobre o seu desempenho na faculdade. Mas, como eu falei para vocês aqui, os pais dela confiavam muito na filha, então não tinha quaisquer motivos para se preocupar com isso. O que eles nem imaginavam é que tinha sim um motivo para Sydney não querer compartilhar nenhum detalhe das suas aulas ou notas. Acontece que ela estava enfrentando sérios problemas para conseguir manter suas notas altas na faculdade. E isso fazia com que ela corresse o risco de perder a bolsa de estudos. Mas a Sydney, ela não quis que seus pais soubessem disso, porque ela não queria decepcioná-los. Ela era vista como a filha exemplo, e ela não queria agora ser vista como a filha problema. Durante todo o verão, ela agiu normalmente na casa da sua família e ela até conseguiu um emprego temporário no time de beisebol local. E aí as férias acabaram e ela voltou para o campus como se nada tivesse acontecendo. E ela só foi de novo na casa da sua família nas férias de inverno no final do ano. Eles passaram ótimos momentos juntos, naquela época era Natal e eles passaram Natal e Ano Novo todos juntos na casa da família e eles nem imaginavam o que estava por vir. Depois que passou o período de festas do final do ano, em janeiro de 2020 ela voltou para a faculdade onde ela morava e estudava, mas ela guardou um segredo durante todo esse período de festas. Acontece que em dezembro de 2019, a Sydney teve sua matrícula cancelada na faculdade. Como resultado disso, ela recebeu uma notificação avisando que ela estava sendo suspensa do curso. Existe uma regra nos dormitórios da universidade que, para você morar no campus, você tem que estar matriculado na faculdade. Como ela foi suspensa, a sua matrícula foi cancelada. Ou seja, uma vez que um aluno é suspenso, ele não tem permissão para voltar aos dormitórios. E como eu falei, a Sydney morava nesses dormitórios. E a partir de agora, ela não poderia ter mais acesso. Afinal, ela não era mais matriculada nessa faculdade, ela tinha sido suspensa. Ainda assim, 2019 acabou e ela agiu como se nada tivesse acontecido. E em janeiro de 2020, ela deixou a casa dos pais, como fazia quando as férias terminavam, e voltou para o campus, sem avisar ninguém que ela não estava mais na faculdade, que ela estava suspensa. Então, ela continuou como se fosse uma ilusão de que tudo estava normal. E ela escondeu até da sua colega de quarto, que era sua melhor amiga, a Lauren Curry. Essa menina era sua melhor amiga desde o ensino médio, mas mesmo assim ela não quis contar nem para sua melhor amiga o que estava acontecendo. Ela voltou para o campus, como acho que ainda estava muito recente, a sua matrícula tinha acabado de ser cancelada, ela teve acesso ao dormitório e apenas no final de fevereiro ela disse para Lauren que ela teria que se mudar para resolver algumas coisas. Ela só falou isso para sua amiga sem dar qualquer detalhe. Porém, o que tinha acontecido é que a Sydney tinha sido convidada a se retirar do dormitório pela administração da faculdade. Eles souberam que a Sydney ainda estava morando lá e, de acordo com as regras, ela não poderia mais estar ali. Então eles chamaram ela para uma reunião e disseram a ela que ela teria que desocupar o dormitório e que seu cartão-chave seria bloqueado. Essa é uma situação muito ruim, de fato, se você se colocar na pele da Sydney, mas qualquer pessoa normal, por mais triste e devastada que estivesse, simplesmente iria encarar a realidade de frente e avisar a família. Por pior que fosse a reação da família, uma hora eles teriam que aceitar e todos iriam seguir em frente. A Sydney era uma menina super nova nessa época, com uma vida inteira pela frente, então ela poderia simplesmente tentar se matricular em alguma outra universidade. Ou então tirar um tempo para recuperar ali do baque que ela tinha levado e pensar em alguma outra saída, de repente arrumar um emprego, fazer algo diferente. Porém, não foi isso que ela fez, infelizmente. A direção da faculdade teve que pedir para Sydney liberar o dormitório porque ela simplesmente não aceitava o fato de ter sido suspensa naquele semestre e eles perceberam nessa reunião que a Sydney estava bastante aflita. Eles até se ofereceram para conversar com os pais dela e explicar toda a situação. Mas ela falou para a administração que ela já tinha contado para os pais dela o que tinha acontecido. Mas era mentira, ela não tinha contado nada. Seus pais nem imaginavam por tudo que ela estava passando.
e a faculdade entrar em contato diretamente com os pais dela, essa possibilidade era visivelmente angustiante para Sydney. Ainda mais depois de ter tido tanto sucesso no ensino médio. Ela simplesmente não suportava a ideia de decepcionar os seus pais. Então ela escondeu tudo aquilo e passou o final de fevereiro pagando em dinheiro um hotel que ela conseguiu, um quarto, tudo para conseguir manter aquela ilusão para os seus amigos e seus familiares de que ela não havia sido expulsa da faculdade e que tudo estava indo bem. Seus pais inicialmente não suspeitaram de nada, porém em 25 de fevereiro de 2020, aparentemente a Brenda, a mãe dela, já estava começando a suspeitar que as coisas não iam tão bem assim na faculdade. Isso porque ela mandou uma mensagem de texto para Sydney perguntando o seguinte: porque sempre sinto que você está me enganando. Lembre-se de que você precisa manter as notas altas para manter sua bolsa de estudos. Não fica claro exatamente o que aconteceu, mas a Brenda percebeu que tinha algo fora da normalidade. A Sydney então respondeu aquela mensagem falando que as notas dela eram muito boas e que a mãe não precisava se preocupar com nada. Apesar dessa suspeita momentânea da Brenda, ela continuava confiando muito na sua filha, mas ela sentiu que tinha algo errado e que precisaria dar um alerta ali na Sydney. E aí não demorou muito e o pai da Sydney, o Steve, tentou acessar o portal online da faculdade para pagar parte ali da mensalidade e seu acesso foi negado. Ele tinha que pagar ainda um valor para a universidade porque a bolsa da Brenda não era de 100%, então ainda tinha alguns valores a serem pagos e ele queria adiantar esses valores. Porém, o seu acesso foi negado, ele estranhou bastante. Ele perguntou para Sydney por que ele não estava conseguindo acessar o portal. Ela respondeu que provavelmente a universidade tinha cometido algum erro ao cortar o acesso que eles tinham nas plataformas e que ela iria verificar com a administração e depois falava para ele o que tinha acontecido. O Steve não suspeitou de absolutamente nada, ele não tinha qualquer motivo para desconfiar da sua filha. E, na verdade, ninguém jamais poderia imaginar o que aconteceria em 3 de março de 2020. Naquele dia, o Steve recebeu uma ligação no seu trabalho de um funcionário da faculdade. E, finalmente, ele foi informado que a Sydney não estava mais matriculada no seu curso. Quando ele perguntou há quanto tempo isso tinha acontecido, o funcionário avisou que o Steve teria que falar diretamente com a Sydney. O Steve então decidiu verificar pelo aplicativo Life 360 onde a Sydney estava e, para surpresa dele, ela estava na casa da família. Ele estava chocado com o fato da Sydney estar enganando e mentindo para eles. Ele percebeu que provavelmente a filha o estava enganando. E ele achou aquilo muito estranho, ainda mais ela sabendo que o pai dela enviava cheques mensais para a faculdade. E aí ele, sabendo que ela estava na casa da família, ele saiu do trabalho e foi para lá para perguntar o que estava acontecendo. Porém, antes de sair, ele deixou seu celular no trabalho para que a Sydney não conseguisse saber que ele estava em direção à casa deles. Porque assim como ele tinha acesso à localização da Sydney, ela também tinha acesso à sua localização. Ele não queria que ela soubesse que ele estava em direção à casa, porque ele ficou com medo dela ir embora antes que eles pudessem conversar. Ele chegou na casa da família por volta das 11h30 e ele encontrou a filha lá sozinha. A Sydney então falou para o pai que estava apenas tendo alguns problemas na faculdade, mas que ainda estava matriculada e frequentando algumas aulas com a sua amiga Lauren. E seu pai foi bastante compreensivo diante de tudo aquilo. Ele falou para Sydney que se precisasse, depois que acabasse aquele semestre, ela poderia tirar uma folga no verão e eles resolveriam tudo juntos. Ela chegou a dizer para o pai que seus amigos tinham a vida sob controle, mas ela não estava conseguindo manter a dela nos trilhos e parecia que ela se sentia meio perdida e com medo de decepcionar a sua família. Ela chorou bastante, ela estava bastante perturbada e o pai dela percebeu aquela situação e tentou ser o máximo compreensivo com ela. E enquanto essa conversa acontecia, a Brenda estava trabalhando no hospital infantil. Em determinado momento, vendo a filha bastante angustiada, o Steve decidiu ligar para a Brenda e pedir que ela fosse até a casa deles para participar daquela conversa, porque era algo muito sério e muito importante o que estava acontecendo ali. A Sydney não estava conseguindo aceitar toda aquela situação e o pai dela percebeu. A Brenda então imediatamente foi até a casa para conversar com a filha. E, infelizmente, o Steve tomou a decisão de ir embora antes que a Brenda chegasse. Provavelmente ele queria deixar a mãe e a filha à vontade para terem aquela conversa juntas. E a Brenda era uma mulher muito emocionalmente sensata e ela sempre conseguia acalmar essas situações difíceis, então ele achou que seria uma boa ideia ela cuidar da Sydney naquele momento. Na verdade, acalmar situações difíceis fazia parte do trabalho da Brenda com crianças e adolescentes doentes. O Steve então achou que seria uma boa ideia a Brenda tomar frente dessa situação de crise pela qual a Sydney estava passando e ele iria se retirar um pouco de cena e ir para o trabalho dele.
Ele então voltou para o trabalho e a Brenda chegou em casa para conversar com a filha. Durante 1 hora, a Brenda e o Steve mantiveram contato por mensagens de texto. E aí, a 12h40, o Steve enviou a ela uma última mensagem perguntando o que ela tinha conversado com a Sydney. Porém, a Brenda nunca mais respondeu. A Brenda, antes disso, deixou uma mensagem telefônica no escritório administrativo da universidade pedindo para discutir a situação da Sydney. E quando os administradores da faculdade, a Michelle e o John Fraser, chegaram ao escritório, eles ouviram aquela mensagem da Brenda e retornaram a ligação imediatamente. A Brenda então atendeu e começou a conversar com o John e ele deixou o telefone no viva voz para que a Michelle ouvisse também. O John e a Michelle trabalhavam juntos ali na administração da faculdade. Porém, enquanto eles conversavam, de repente, ele escutou o som de um baque acompanhado de um grito muito alto. Depois, ele e a Michelle ouviram mais barulhos de batidas e mais gritos. A Michelle e o John ficaram tentando falar com a Brenda, perguntando o que estava acontecendo, se ela precisava de ajuda. Porém, infelizmente, naquele momento, não havia nada que eles pudessem fazer. Depois de ouvir barulhos de batidas 6 ou 7 vezes e muitos gritos, a ligação caiu. Eles tentaram retornar a ligação, porém a Brenda não atendeu. Apenas na terceira tentativa, 12h40, alguém atendeu. Isso foi 3 minutos e meio após o início daqueles barulhos de pancada e também 1 minuto antes da mensagem do Steve chegar ao celular da sua esposa. Era o John retornando para Brenda e ele perguntou: Brenda, é você? Está tudo bem? Porém, uma voz diferente e feminina disse o seguinte: sim, aqui é a Brenda. E claro que vocês já devem estar imaginando, e sim, era a Sydney no telefone se passando por sua mãe. Mas claro que tanto o John quanto a Michelle, que estavam ouvindo aquela conversa, perceberam instantaneamente que aquela não era a voz da Brenda, e sim a voz da Sydney. E o John falou exatamente isso, ele falou que sabia que era a Sydney e que não era a Brenda. Naquele momento, a Sydney desligou o telefone. Depois disso, John ligou para a polícia e avisaram que tinham escutado gritos e pancadas e passaram o endereço da residência para que eles fossem verificar o que tinha acontecido. E de uma hora para outra, a casa de uma família unida e pacífica se tornou palco de um crime. A Brenda foi encontrada no quarto principal da casa, muito ferida, e a Sydney falou para os policiais que um criminoso tinha entrado na casa pela janela e feito tudo aquilo. Quando os policiais verificaram a casa, de fato, a janela estava quebrada. Porém, ficou claro para os policiais que aquilo tudo tinha sido encenado. Isso porque havia sangue do lado de fora da casa, perto da janela quebrada. E isso significava que aquela janela tinha sido quebrada após o crime, e não antes. Mas a Sydney se mantinha ali fria e calculista, o que falar para a polícia. A 12h50, um pouco antes da polícia chegar à casa da família, o Steve ficou sabendo através de um amigo detetive que a polícia tinha sido chamada para o endereço dele. O Steve então ligou para a filha e perguntou o que estava acontecendo, e ela repetiu toda essa mesma história, que a casa tinha sido invadida e que tinham atacado a Brenda e o criminoso tinha fugido do local. Ela também falou para o pai dela e também para a polícia que a mãe dela tinha pedido para que ela fugisse quando o criminoso entrou, para que ela se salvasse. A polícia, quando chegou à casa, encontrou a Sydney completamente histérica inicialmente. Depois, ela simplesmente parou de chorar e gritar e ficou deitada no chão em posição fetal. E parece que foi nesse momento que a ficha dela caiu do que ela havia feito. Uma frigideira de ferro foi encontrada no chão do quarto principal, ao lado de uma faca que estava toda suja. E essas foram as ferramentas usadas no crime. E logo ficou claro para todos o que havia acontecido ali. E que aquilo não tinha sido feito por um invasor, e sim pela própria filha da vítima. Patologistas forenses concluíram que a Brenda tinha tido a vida tirada por múltiplos ferimentos contundentes e cortantes. E o que aconteceu foi que a Sydney, naquele dia, teve uma discussão com a sua mãe. E enquanto a Brenda estava no telefone com os administradores da faculdade para tentar resolver a situação da filha, a Sydney a surpreendeu e bateu em sua cabeça várias vezes com uma frigideira super pesada de ferro fundido. E depois, não o suficiente, ela foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou a mãe repetidamente no pescoço, pelo menos 23 vezes. Foram encontrados cortes e hematomas no rosto da Brenda e também nos braços e nas mãos. E isso demonstrava que ela tinha tentado se defender da sua tão amada filha. Tudo isso causado por fracassos acadêmicos e uma turbulência emocional que a Sydney estava vivendo até agora. A Brenda Powell, aos 50 anos, foi imediatamente levada para o hospital, porém no mesmo dia ela não resistiu aos ferimentos.
A Sidney também estava com alguns ferimentos em suas mãos e também foi levada ao hospital. Após receber a alta, Sidney, aos 19 anos, foi levada presa por ter tirado a vida da sua própria mãe. Imediatamente, o seu pai, o Steve, contratou um advogado de defesa para a filha e, em seu depoimento para a polícia, a Sidney admitiu que tinha discutido com a sua mãe e que a briga teria se tornado física em determinado momento. Porém, 2 dias depois, em sua audiência de fiança, ela se declarou inocente do crime. O juiz estabeleceu uma fiança de $25.000 para Sidney ser libertada, porém sob supervisão enquanto aguardava o julgamento, além também de uma avaliação de saúde mental. Então, essa fiança foi paga e ela foi para a casa dela. A Sidney foi indiciada sob a acusação de homicídio, agressão e adulteração de provas. Isso por ter tentado se passar por sua mãe no telefone, para os administradores da faculdade, logo depois do crime, e também por ter tentado forjar que a casa havia sido invadida. Em seu julgamento, que aconteceu em setembro de 2023, a defesa argumentou que, de fato, a Sidney havia cometido o crime. Não havia qualquer dúvida disso. Porém, ela era inocente por motivo de insanidade. Foi alegado por 3 psicólogos chamados pela defesa que, no momento do crime, ela estava em surto psicótico e ela não conseguia entender suas próprias ações. E por isso, quando ela foi encontrada pelos policiais, ela estava deitada no chão em posição fetal e arranhando o chão. A Sidney falou para esses profissionais que não se lembrava do momento do ataque e que sua última lembrança era ela e sua mãe sentadas no sofá e que ela estava chorando no colo da sua mãe enquanto a Brenda a consolava. Ela falou que também se lembrava de ter se levantado e ido até o porão e que depois disso não se lembrava de mais nada. E que ela só foi recuperar a sua consciência quando estava no hospital. Com base nisso, o Dr. James Herndon a diagnosticou com esquizofrenia e depressão e disse que ela já estava piorando e perdendo o controle da realidade antes do crime acontecer. E uma evidência disso seria o fato da Sidney ter ficado algum tempo, alguns dias ali, pelo menos um mês, em negação de ter sido expulsa da faculdade. Outro especialista, um neuropsicólogo e também o Dr. Robin, testemunharam que o surto psicótico da Sidney tinha começado meses antes do crime. E ela já estava fora de contato com a realidade quando tudo aconteceu. Então, esses 3 profissionais deram o laudo de que a Sidney não era uma pessoa capaz de discernir os próprios atos. Porém, os promotores do caso chamaram para testemunhar a doutora Silvia Obradovic, uma psicóloga clínica que tinha entrevistado a Sidney e que refutava toda essa tese de surto psicótico. A doutora Silvia falou que, de fato, a Sidney sofria de problemas de saúde mental, problemas psicológicos, mas que ela não estava em surto psicótico durante o ataque e que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E isso poderia ser provado pelo fato da Sidney ter mentido para os policiais sobre a invasão na casa, sobre aquela suposta invasão. E também por ter, inclusive, forjado a cena do crime. Então, se ela não soubesse os seus próprios atos, ela também não saberia que aquilo era errado. Então, ela não precisaria forjar toda a cena do crime. Se ela forjou a cena do crime, ela sabia a gravidade da situação, do que ela havia feito e, portanto, não era um surto psicótico. Os promotores argumentaram que a Sidney sabia exatamente o que ela estava fazendo durante o ataque e estava em seu juízo perfeito de valores. Inclusive, eles acreditavam que ela tinha trocado a ferramenta do crime exatamente para encenar aquela invasão. A Sidney, durante o seu ataque contra sua mãe, ela parou de usar aquela panela de ferro, foi até a cozinha buscar uma faca. Isso para fazer sentido um criminoso ter feito aquilo. Um criminoso que invade uma casa dificilmente vai usar uma panela de ferro para atacar a sua vítima. Provavelmente será usado um objeto cortante. Então, durante o ataque, a Sidney teve a frieza de parar e pensar: é melhor eu ir lá na cozinha buscar um objeto cortante para fazer parecer que um terceiro esteve aqui. Já o pai dela, o Steven, testemunhou em defesa da sua filha. Ele disse que a Brenda e a Sidney tinham um relacionamento muito próximo e que a Brenda não gostaria de ver a filha o resto da vida atrás das grades. Por mais que a Sidney e também a defesa tenha tentado alegar incapacidade da Sidney de entender os próprios atos, em 20 de setembro de 2023, o júri decidiu que ela era culpada de todas as acusações. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 15 anos. Com isso, ela terá 38 anos quando for elegível à liberdade condicional. O esforço da Sidney para esconder os seus fracassos acadêmicos e seu medo paranoico de decepcionar os seus pais apenas atrapalhou ainda mais a sua vida. Além também, claro, de ter causado uma tragédia inimaginável que destruiu completamente a sua família.
Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever. Até o próximo caso.